Fala rapaziada, e aí, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje é o terceiro dia, né, da retenção seminal do NoFap, modo monge, muito mais que modo hard, modo monge, né? Sem pornografia, sem masturbação, sem orgasmo, sem redes sociais. Por que sem redes sociais? Porque a rede social libera dopamina, que é o hormônio do prazer, e a ideia também é resetar, fazer um reset da dopamina. Sem comidas hiperpalatáveis, porque é óbvio, o segundo prazer humano, de acordo com a minha percepção, é o alimento. Então, comidas hiperpalatáveis também está fora de cogitação. Carboidrato de má qualidade, açúcares, doces, frutose e por aí vai. Sem álcool. O álcool é uma coisa que eu já não costumo tomar, não costumo beber álcool. Inclusive é uma coisa que a maioria das pessoas acham intrigante, como eu não gosto de álcool, realmente não gosto de álcool. E além disso, né, o álcool, junto com isso, vem algumas coisas importantes para conseguir manter nessa jornada, que é a meditação, um exercício físico, o banho gelado, se possível, para poder transmutar, e trabalho duro, né? Principalmente trabalho mental, para poder gastar bastante essa energia e ficar ocupado. Alguns pontos importantes aqui, nesse canal eu não faço juízo de valor de nada, aqui não tem nenhuma forma de preconceito. A ideia é somente catalogar e mostrar o que ocorre através da retenção seminal. Se você acha isso um absurdo e acha que o ser humano tem que ejacular e por aí vai, eu respeito totalmente, é um direito de cada um pensar da forma que quiser, não é? Também aqui eu não vou fazer posicionamento político, nada de direitismo, esquerdismo, não acredito nisso. Eu acredito que a biologia é muito mais importante na hora de explicar o comportamento humano. Acredito que qualquer ideia, posicionamento ou ideologia cai por terra diante da biologia. E é uma opinião pessoal e aqui não é lugar para isso. O objetivo do canal é basicamente voltar para a realidade, para o fato que realmente está acontecendo. Não quero gerar muitas ilusões ou superpoderes, mágica, nada desse tipo. A ideia é algo mais real, entender a realidade do que ocorre, né? O Monk Mode, o Hard Mode, a falta da ejaculação, já está presente na nossa sociedade há muito tempo. Grandes escritores, grandes lutadores, físicos, foram pessoas que se absteram do sexo casual, alguns até do casamento, para conseguir grandes feitos, né? Não sou contra o sexo casual, cada um faz da vida o que bem entende. Como eu falei aqui, não vou fazer juízo de valor. Eu estou nesse processo justamente para alcançar um objetivo. Ao perceber que grandes pessoas, no qual eu admiro, alcançaram grandes objetivos, se retirando um pouco do convívio social e trabalhando arduamente nesse processo, eu vou emular isso, né? Para ver se consigo de alguma forma atingir também. Bom, hoje é o terceiro dia, um dia bem tranquilo, e um dos objetivos do canal, ou talvez o principal objetivo, é falar um benefício por dia. Não necessariamente o que eu notei no dia, mas sim qualquer benefício que é conhecido na literatura, que ocorre com a retenção, né? E hoje é sobre a memória, a melhora da memória, né? A memória, nós sabemos que ela é muito importante, principalmente nos últimos tempos, né? Em épocas de muitas provas, concursos. Hoje tem concursos de todas as naturezas, desde a área de saúde, militar,
meio ambiente, ensino, tudo que você imaginar, praticamente em todas as áreas, tem concursos públicos, né? Onde as pessoas precisam de uma boa memória para lembrar tudo aquilo que estudou e terem êxito, né, nas provas. Então a memória, ela é hoje em dia muito importante. As pessoas procuram cursos, métodos, alimentos, comportamentos, vários marabalismos para tentar melhorar a memória. Então, por que perdemos a memória, né? Nós fazemos computadores, o ser humano faz computadores que são capazes de armazenar infinitas quantidades de informações e ao alcance de um clique resgatar essa informação. E eu, como ser humano que faço essas máquinas, não tenho o mesmo poder. Então será o que ocorre com o corpo humano, que ele não consegue lembrar de tudo, né? Algumas correntes de estudos defendem, como o Brahmacharya, por exemplo, que a retenção seminal seria uma das formas de recuperar essa, essa capacidade de lembrar das coisas, né? Se você ficar 100 dias ou mais, por exemplo, em retenção, você pode ver uma pequena faísca ou a ponta do iceberg do que é a memória do ser humano, né? Que você vai ter pequenas lembranças da infância, lembranças da vida de jovem, se você for um pouco mais velho, lembrança de coisas esporádicas que aconteceram, coisas que lhe falaram em um determinado tempo que você não lembrava mais, habilidades intelectuais ou de qualquer outra natureza que pode surgir sem que você perceba, mas que estava no seu inconsciente, na sua memória, pode vir à tona, né? Essa mesma corrente de estudo do Brahmacharya, a corrente de estudo indiana, né, de origem indiana, defende que após 12 anos de retenção seminal, o ser humano conseguiria ativar toda a sua memória, ou seja, lembrar de praticamente ou totalmente aquilo que já estudou, já ouviu, já escreveu, enfim, aquilo que você esteve em contato em alguma época da sua vida, você se tornaria capaz de lembrar. Inclusive lembrar, por exemplo, parágrafos de livros inteiros, frases, coisas que você leu há 10, 15 anos atrás. Então isso, uma capacidade dessa, por exemplo, para um concursando, é quase que um superpoder. Aí eu realmente digo que é um superpoder. Não é? Isso, obviamente, não tem comprovação científica. Como eu já falei, esse canal, ele além de observar aquilo que é cientificamente aceitável, também analisamos aquilo que é aceitável ou que foi acordado, foi de comum acordo entre aquelas pessoas espiritualistas que estudaram, que analisaram, que viveram a prática, né? Então eu analiso todos os posicionamentos. Então, segundo o Brahmacharya, após 12 anos o ser humano seria capaz de ativar toda a sua memória. Eu conheço algumas pessoas que já ficaram mais de 100 dias na retenção seminal e realmente afirmam que melhora bastante, principalmente no aprendizado, na concentração e por aí vai. Então realmente a memória ela é extremamente importante, né? Bom, e além dessa questão da memória ser muito importante, a memória humana ela não é a mesma coisa de uma memória de um computador, por exemplo. Tem é muito mais diferente, tem muito mais nuances. Para que se tenha uma boa memória é necessária muito mais sagacidade, inteligência, capacidade de interpretação. Tudo isso é importante para que o seu cérebro grave da melhor forma possível e que você tenha um melhor acesso à informação. Inclusive tem metodologias para isso, como o mnemônico, por exemplo, que é uma forma de você criar um caminho para determinada memória. Por exemplo, você quer estar fazendo um cálculo de matemática. Eu usei muito o mnemônico quando eu estudava engenharia, né? E você precisa lembrar daquele cálculo. Você pode utilizar alguma coisa que acontece no cálculo que lembra algo que não tem nada a ver com o cálculo.
por exemplo, o nome de alguém, uma cidade, a idade de alguém, você associa um cálculo que você precisa lembrar a algo que você já tem uma memória muito fixa, que você não precisa mais forçar a memória. Então, quando você precisar daquela informação, você associa com essa pessoa e a memória vem. É como se você puxasse a memória, né? Então, realmente, a memória é um pouco mais diferente. A memória humana, inclusive, pode suprimir ou esconder do próprio ser humano muitas informações para protegê-lo, inclusive. Memórias muito perturbadoras e tudo mais. Pode ocorrer do ser humano perder tais memórias. Pode ocorrer falsas memórias, né? Falsas percepções. Uma vez eu ouvi um advogado falar que ele já conseguiu defender um criminoso baseado na falsa memória. Que o sujeito tinha sido acusado de algo que era falso. E ele conseguiu provar isso baseado em várias circunstâncias. Um exemplo disso aconteceu nos Estados Unidos. Eu não lembro exatamente o caso, mas um rapaz invadiu uma escola e saiu atirando em várias pessoas. É uma cena de terror, né? Então as pessoas ficaram em pânico. Ao entrevistar essas pessoas posteriormente ao ocorrido, algumas pessoas relataram coisas que não tinham nada a ver com o ocorrido. Algumas pessoas falaram que foi um atentado terrorista, que outras pessoas falaram que tinha mais de 5 pessoas atirando ao mesmo tempo, sendo que na verdade não, foi uma pessoa só. Ou seja, o trauma que essa pessoa viveu gerou falsas memórias, ideias errôneas do que tinha acontecido ali. Então a memória humana ela é cheia de nuances, cheia de pontos em que precisa ser observado. Não é de qualquer forma que a memória se desenvolve. Tem inclusive mitos, por exemplo, como São Longuinho. Mas você perde um objeto e fala, São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar tal objeto, eu dou 3 pulinhos. E por alguma razão você acaba achando o objeto. Vamos dizer que São Longuinho é o pai da memória? Não. É só mais uma das nuances da memória, que é muito diferente de uma memória de computador, né? A memória humana é muito mais complexa. Se quisermos aprofundar ainda mais um pouco sobre isso, tem correntes de estudos, geralmente voltado mais para a questão da mitologia, da questão do xamanismo, da questão do espiritual, que defende que existe o campo acástico, né? Que é um registro no próprio universo. Ou seja, tudo que o ser humano fez ou faz ou irá fazer está registrado, está gravado no campo acástico do universo, uma memória do universo. Então você vê que é bem ampla a questão de memorização, de gravação de determinadas informações. Então, é isso. Como parte do meu objetivo depende, para que eu consiga concretizar o meu objetivo, parte do processo depende de uma boa memória. Então, esse benefício é um benefício que me interessa muito. Lembrar muito bem de informações importantes e detalhadas, capacidade de trabalhar com mais de uma informação ao mesmo tempo, requer boa memória. Cálculos de engenharia, por exemplo, requer boa memória, porque você precisa muitas vezes trabalhar com um cálculo que tem 5, 6 variáveis ou mais, 10 variáveis ao mesmo tempo, e você precisa controlar todas elas. Então é necessário uma boa memória. Então, é isso aí, pessoal. A memória é muito importante para o ser humano, principalmente em tempos como o nosso, em que o estudo, o conhecimento, ele é muito importante para que a gente consiga passar bem por essa vida, né? Por essa existência. Então aí hoje foi o dia 3, falando sobre a memória. Tudo tranquilo por enquanto, nenhuma abstinência, nada do tipo. E vamos embora. Até o próximo vídeo do dia 4.